De imposto de renda termina amanhã e a Receita Federal alerta para possíveis problemas na última hora. Pedro ainda não entregou a declaração. No meu caso, eu tenho 2 empregos, um é abatido diretamente na fonte, o outro não. Então, gerou muita insegurança. É a primeira vez que ele vai declarar. Está cheio de dúvidas e ainda não conseguiu reunir todos os documentos. Eu não procurei um contador, eu procurei pessoas que já têm expertise em fazer essas declarações. Não souberam me explicar tudo. Segundo a Receita Federal, estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 25.661,70 em 2013. A entrega da declaração pode ser feita pela internet, com o programa de transmissão da Receita, ReceitaNet, além de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. A multa para quem entrega a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo 20% do imposto devido. Organize essa documentação o mais rápido possível, né? Acesse o site, o programa está disponível desde o dia 5 de março. E Rosa Maria dá uma dica para quem ainda não conseguiu reunir todos os documentos. Usar o certificado digital é uma saída. O contribuinte que tiver o certificado digital, ele pode tirar informações diretamente, né, no banco de dados da Receita Federal e reduzindo os riscos de malha. É muito importante. E o movimento nos escritórios de contabilidade aumenta muito nesta época. E tem contribuinte enviando o documento via Sedex. É o chamado jeitinho brasileiro, que deixa tudo para a última hora. Acumula, né? Então fica tudo assim muito em cima da hora. Então a correria, a gente mesmo pode correr até risco de deixar uma informação, fazer alguma coisa errada, ter que retificar. Porque até para nós é pressão, né? É muito em cima da hora. Em Minas Gerais, a expectativa é que 2,5 milhões sejam enviadas somente no estado. O mercado das cervejas artesanais está aquecido. Em Minas Gerais, o número de fábricas saltou de 4 para 30 em apenas 5 anos. Tantas opções se transformaram em roteiro turístico, que atrai visitantes do mundo todo. E você conhece agora na série especial de Malas Prontas. O imóvel remete à arquitetura do sul da Alemanha, mas estamos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. É neste imóvel charmoso que funciona uma das primeiras cervejarias artesanais mineiras, a Falck Bier. Um dos 3 irmãos que fundaram a marca há 10 anos, Marco Falcone, é rigoroso e cuida do processo para que os 9 estilos de cerveja sejam produzidos de forma homogênea. Nós temos aqui na Falck, por exemplo, todo o processo de gerenciamento da rotina, até a possibilidade de repetição dos processos, para que nós tenhamos produtos padronizados e que a cerveja que eu vou oferecer hoje para o meu consumidor é a mesma que eu vou oferecer daqui a um ano. A ordem aqui é o cuidado, tanto que um dos estilos de cerveja é mantido por 1 mês em uma cava subterrânea. Mas os cuidados não param por aí. É que a bebida é embalada pelo canto gregoriano. Eu tenho até um livro que chama-se A Cura pelo Canto Gregoriano, onde ele comprova a alteração do metabolismo celular através dessa música. A gente percebeu, através desses estudos, que ela poderia causar uma vibração se confinada numa sala como essa e tranquilamente atravessar a garrafa e fazer com que a levedura tivesse realmente essa alteração do mecanismo celular. Com crescimento de 20% ao ano, o mercado das cervejas artesanais está em alta. Em Minas Gerais, o número de fábricas como esta saltou de 4 para 30 em apenas 5 anos. A rota cervejeira atrai turistas de todo o mundo. Rock and roll e cerveja se misturam na Kud Bier, localizada em Nova Lima, também na região metropolitana. Dos tanques de fermentação aos rótulos, tudo por aqui remete ao estilo musical que inspirou 5 sócios a abrir a cervejaria em 2010. Durante as nossas produções sempre estava rolando rock and roll. Então
veio que de uma forma bem natural, em função disso. A gente escutava o rock, sentia essa influência nas receitas, nas produções. São 6 tipos de cerveja. Com a demanda em alta, a empresa decidiu abrir as portas para os visitantes. A gente recebe direto os grupos de turistas, a gente fecha turmas, faz um tour pela cervejaria. O crescimento do setor já conquistou a capital dos botecos. Em um deles, na região centro-sul de Belo Horizonte, a carta tem 200 rótulos entre cervejas artesanais e importadas. A ideia aqui é oferecer uma experiência diferente da encontrada nos bares tradicionais. A gente tenta ensinar o pessoal, a brigada toda, para quando vender a pessoa saber o que ela vai tomar. Então a pessoa perguntou de uma cerveja, é saber explicar se ela é mais amarga, se ela é mais doce, se ela é mais alcoólica. Nas mesas é possível perceber que as cervejas artesanais caíram no gosto dos apreciadores da bebida. Saúde! O Teatro Francisco Nunes passou por revitalização e foi apresentado hoje à imprensa. Portas abertas para a cultura. É o novo Teatro Francisco Nunes, que 5 anos depois de ficar fechado para a reforma, será reinaugurado na capital mineira. Essa é a segunda grande reforma realizada aqui no Teatro Francisco Nunes. A primeira delas foi realizada em 1982. Só que desta vez, além do telhado, toda a estrutura foi modernizada. Promessa de maior comodidade para o público e os artistas em geral. Realizado numa parceria público-privada, a obra de restauro e modernização, que custou cerca de 13 milhões de reais, devolve aos belo-horizontinos um dos mais importantes espaços culturais da capital mineira. A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que depois de um breve discurso, percorreu alguns dos pontos do teatro e falou sobre o novo espaço, totalmente revitalizado. A classe teatral realmente se ressentia com justiça do fechamento do Chico Nunes, da recuperação do Marília, e nós estamos agora, exatamente no momento da celebração do FIT desse ano, reabrindo esses 2 espaços revitalizados, à altura realmente da importância do teatro na história de Belo Horizonte. De novidade, a instalação de ar-condicionado e a modernização da parte cenotécnica, como palco, coxia e também varandas, normalmente usadas pelos artistas. Tudo que era elemento estrutural, elemento estético do edifício, sobretudo relacionado com a fachada externa, está preservado nessa obra. Uma pré-inauguração está agendada para amanhã, num evento reservado a convidados. Ao público, a abertura oficial do Teatro Francisco Nunes está prevista para a primeira semana de maio, com o Festival Internacional de Teatro, o FIT. Os ingressos serão convite à parte. O preço será R$ 20 e R$ 10, para que as pessoas possam vir e ocupar-se da arte todos os momentos. Essa é a aposta da Fundação como entidade pública de fomento à cultura em Belo Horizonte. Futebol, o Cruzeiro embarcou hoje para a decisão de amanhã contra o Cerro Porteño. Gisele Ramos. Por lá, decisão contra o Cerro Porteño, vale vaga para as quartas de final da Copa Libertadores. E olha aí a imagem que todo torcedor cruzeirense queria ver. Dagoberto junto com a delegação. Tô treinando, treinei ontem, legal. E vamos torcer para que possamos conquistar essa classificação. Talvez por causa do frio e também por ser tão cedo, poucos torcedores estiveram aqui no aeroporto de Confins. Mas apoio não vai faltar. Apoio incondicional, Cruzeiro rumo à classificação no Paraguai. Nós vamos no voo com o Cruzeiro, estaremos apoiando lá junto com o elenco. Para um jogador em especial, a partida contra os paraguaios será uma marca importante. Amanhã, quando entrar em campo, Fábio se tornará o goleiro com mais jogos disputados pelo clube. 557 partidas. Todo jogo é emocionante, né? Independente de que número você esteja alcançando, acho que só de vestir a camisa já é um presente de Deus. A Confederação Nacional dos Transportes divulgou hoje mais uma pesquisa para intenções de votos para a presidência da República. Pela primeira vez, a pesquisa indica chance de segundo turno.
No cenário onde aparecem apenas os principais pré-candidatos, a presidente Dilma tem 37% da preferência. Em fevereiro, a presidente tinha 43,7%. Já o senador Aécio Neves aparece com 21,6% das intenções de voto. Em fevereiro, Tucano tinha 17%. O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, aparece com 11,8% das intenções. Em fevereiro, Campos tinha 9,9%. Brancos e nulos somam 20% e o percentual dos que não sabem ou não responderam atingiu 9,6%. Foram entrevistadas 2.002 pessoas entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Carlos Lindenberg, analisando a pesquisa, o que revela sobre a corrida presidencial? Boa noite. Boa noite, Monique. Revela, primeiramente, essa possibilidade do segundo turno. Até então, todas as pesquisas indicavam a vitória da presidente Dilma no primeiro turno. Agora não, há uma possibilidade de um segundo turno nessa eleição. E isso se deve a alguns fatores, porque era previsível que a presidente pudesse cair alguns pontos em função de escândalos que apareceram nas últimas semanas, sobretudo o caso da Petrobras, que forçou a formação de uma CPI e a oposição ganhou com isso. Era natural também que o senador Aécio Neves subisse, porque ele esteve capitalizando toda essa oposição à presidente Dilma e, além do mais, ele se expôs à mídia, teve uma visibilidade grande com o programa do PSDB. Por fim, o Eduardo Campos, que selou por definitivo a aliança dele com a ex-ministra Marina Silva, que será vice de Eduardo Campos. Mudando de assunto, a disputa jurídica pela Prefeitura de Nova Lima parece que não tem fim, né? Como se explica isso, Lindenberg? Esse é um desses casos, Monique, que quem paga a conta disso é a população. É a terceira vez que o prefeito Cássio Magnani toma posse na Prefeitura, ele que foi eleito na última eleição. Essa coisa de recorre para cá, vai para lá, primeira instância, segunda instância, Tribunal Regional Eleitoral, depois TSE, isso vai postergando uma solução definitiva para a Prefeitura de Nova Lima. Tá certo, muito obrigada, Lindenberg, boa noite. Muito boa noite. E veja a seguir, operários morrem soterrados em obra e ainda o combate ao transporte clandestino de passageiros em Confins. É daqui a pouquinho. 7h11, eu volto já. Jornal Band Minas.